Boa noite, queridos. Então vamos dar sequência aqui àquilo que nós temos feito nas quartas-feiras. Se você já tem frequentado as quartas-feiras, você já entendeu como é que funciona, né? Mas aqueles que não têm nos visitado tão frequentemente, a estrutura básica da nossa igreja, ela é, nos domingos, uma pregação expositiva sequencial. É escolhido um livro da Bíblia e nós vamos até o fim, né? Agora nós estamos no Evangelho de João, o pastor Fernando está ensinando, né? Ufa, ufa. Estamos expondo, o pastor Fernando está expondo Atos dos Apóstolos e na ceia eu tenho exposto a carta aos Romanos. Na quarta-feira, a ideia é que nós tenhamos um apanhado geral, aquilo que nós temos chamado de doutrinas fundamentais. Enquanto no domingo você vai ter a profundidade exegética do texto, indo versículo a versículo, palavra a palavra, na quarta-feira a nossa intenção é dar uma base sólida de fundamento, mas de uma maneira mais geral. Poderíamos dizer que no domingo, que aqui na igreja é como se você estivesse sobrevoando uma floresta, olhando a floresta, no domingo você entra dentro dela. Nas quartas-feiras você continua sobrevoando e vendo aquelas coisas importantes, mas não de uma maneira tão exaustiva. Com isso, eu não quero lhe desanimar dizendo que a quarta-feira não tem ensino. Tem. Então, as doutrinas fundamentais, elas são comumente chamadas de teologia sistemática, onde cada doutrina ela é estudada no seu âmbito geral. Por exemplo, estamos na doutrina da antropologia, que é a doutrina a respeito do homem, do ser humano. Então, nós pegamos um apanhado aqui do que a Bíblia fala em toda ela e tentamos aqui condensar, resumir em alguns tópicos importantes. É exaustivo? Não. Lhe incentivo a continuar investigando, aprendendo. Tem bons livros de teologia. No começo de cada doutrina, eu tenho incentivado alguns livros, tenho trazido aqui, mostrado. Então, a doutrina da antropologia, que diz respeito ao homem, nós passeamos em várias questões e hoje, se Deus quiser, vamos chegar no fim. Então, falamos de questões introdutórias. Entre elas, falamos que o pensamento a respeito do ser humano não é algo exclusivo do cristão. Mas é importante que nós, crentes, saibamos interagir com esse mundo para falar justamente aquilo que Deus ensina a respeito do ser humano. Porque as pessoas vão ter diversas opiniões. E se elas não tiverem embasamento bíblico, você vai ter um monte de coisas aí bem esquisitas, né? Depois falamos a respeito de criação, como os seres humanos foram criados, a ideia de como as coisas vieram à existência. Falamos da concepção da origem da alma, falamos da estrutura do ser humano, como o ser humano é constituído. Então, nós aprendemos que não podemos fazer algo, nós somos feitos de uma parte imaterial, chamamos ou espírito ou alma, e a parte física, corpo. E aprendemos que, biblicamente, não podemos colocar uma das partes melhor que a outra, ou mais valorosa, ou mais importante. A Bíblia não apresenta isso. A Bíblia fala lá em Gênesis 2:7 que Deus constituiu os seres humanos corpos viventes, ou uma alma com corpo. Essa é a ideia. Então, isso nos ajudou a entender que várias concepções do tipo, aquilo que é feito espiritualmente tem mais valor do que é feito fisicamente. Isso daí é um erro comum e que não é bíblico. Falamos da condição original, que diz respeito a como foi criado no começo o ser humano. Falamos do propósito da criação do homem. Isso também foi bem bacana, porque nos direciona a entender o objetivo da nossa vida. Todas as pessoas têm propósito. Nem todas são conscientes disso, mas os propósitos normalmente estão relacionados com aquilo que você entende a respeito do seu propósito de vida. Você vai perceber isso claramente. Falamos na última quarta-feira da imagem de Deus no homem. Lembram da Imago Dei? E falamos de alguns desdobramentos importantes a respeito disso. E como é costume, todo final de doutrina, todo final dessa antropologia vai ser o último encontro, nós tratamos sobre algo chamado veneno. A intenção é que você possa reconhecer algumas coisas que nem sempre estão marcadas como algo hediondo, né?
Então, não é a ideia de que quando você vai ver um veneno é algo, é um bicho chifrudo, com os dentes pontudos. Não é assim. Na maioria das vezes, o veneno ele é atraente. Muitas vezes, os venenos eles não parecem aquilo que de fato são, veneno. Então, isso é importante. Terei ficado satisfeito se você tiver aprendido basicamente essas questões que nós tratamos. Por quê? Porque isso é bom para a sua edificação. Isso é bom para a edificação da sua igreja. Isso é bom para a edificação do mundo que jaz em trevas a partir de conhecimento bíblico da verdade. Certo? Então aqui nós vamos falar a respeito de quatro venenos. Vamos ver se tá mais ou menos, né? Eu achei que ia ficar pequeno, mas eu vou ler com vocês aí, vai ficar mais fácil, certo? O primeiro veneno, e a ideia aqui é algo que deve ser evitado, e se você for coerente e sincero, muitas vezes você vai perceber que você já tomou algumas gotinhas aqui, de alguns desses. E a intenção é que, na medida que o conhecimento seja adquirido, e esse conhecimento é bíblico, você possa reconhecer o veneno e passar longe. Inclusive para poder ajudar outras pessoas. Então, no primeiro veneno aqui, colocamos o evolucionismo ou o materialismo. A ideia aqui é que o mundo, ele veio, ou as coisas existem porque existem ao acaso. Então, a ideia é que tudo que existe não teve objetivo, não teve propósito, mas uma força impessoal, uma força que não é pessoal. Qual é a diferença? Uma força pessoal quer dizer que ela tem personalidade, ela interage um com o outro. Uma força impessoal quer dizer que ela nem pessoa é. Então, você vai perceber isso em várias coisas misturadas no nosso dia a dia. Por exemplo, força impessoal. Muitas vezes você vai ver que o horóscopo traz essa ideia. É uma força impessoal. Ela diz lá, eu faz muito tempo que não pego nem para olhar, mas eu costumava olhar isso, sei lá quantos anos, por curiosidade. E dizia alguma coisa assim, agora, quem nasceu em tal tempo, Júpiter está alinhado com não sei o quê, e aí se você ficar nessa onda e surfar, você vai se dar bem nos negócios, e aí por aí vai. Então não tem uma pessoalidade, né? É uma força impessoal. Outra coisa que nós vemos a partir disso é que os seres humanos, eles não são o que são com um objetivo, com um propósito. Nós chegamos até aqui pelo acaso e pela evolução. Então, nós fomos evoluindo de várias... viemos do mesmo ancestral do macaco, não, a evolução não ensina que nós viemos do macaco, mas o ancestral comum, e aí uns deram sorte e foram evoluindo, outros nem tanto, e acabaram não conseguindo chegar num estado tão inteligente, tão racional. E aí você vê que isso vai valer para nossa parte biológica, nós temos essa complexidade e essa perfeição, apesar do pecado, por um processo aleatório, né? Então você para pensar essas coisas de uma maneira racional, você não consegue achar isso nem numa simples laranja. Nem numa simples laranja. Você vê complexidade na laranja. Imagine no ser humano. Mas, infelizmente, muitas mentes brilhantes têm ensinado isso e a humanidade segue. Por quê? Porque eles dizem que falam em nome da ciência. Mas de ciência não tem nada. Porque ciência é a ideia de você provar ou experimentar e comprovar. É isso que é ciência. A evolução não tem nada de ciência. No fim das contas, a evolução é mais religiosa que a própria religião, porque você precisa ter muita fé para acreditar nisso, certo? Então, a realidade atual, ela chega tanto o processo biológico, homens com todas as suas complexidades, mulheres, e também mentalmente. O nosso intelecto, ele vai se adaptando conforme a necessidade, porque tem uma máxima dizendo que só o mais forte sobrevive, né? Isso se ensina. Então, a ideia é que, por isso, nós somos um aglomerado de genes que estão lutando para sobreviver. Então, numa linha mais radical e coerente com essa linha, o próprio amor não existe.
é apenas fruto da necessidade de sobrevivência. Então, quando o homem, resolve casar ou coisa assim, ele não percebe isso, mas inconscientemente o que está acontecendo é que o corpo dele está dizendo assim, nós precisamos continuar. É loucura, né? Mas é isso que uma parte do evolucionismo ensina, e eu diria que essa parte pelo menos é autêntica, porque eles continuam com a incoerência do começo ao fim. Né? A maioria dos evolucionistas, eles tentam acomodar as coisas. Existem até os evolucionistas cristãos, como se isso fosse possível. Não é, certo? A ideia aqui, ela termina, e isso sempre é interessante, todos os venenos, eles não trazem esperança para a alma. Vocês lembram de domingo que a gente falou a respeito da esperança, antes de tomarmos a ceia? Você percebe que esses venenos, eles se preocupam com um tempo limitado e ao que chega no final, terminou. Não existe vida além do túmulo, nem no materialismo, nem no evolucionismo. Mas não tem problema. Por quê? Porque no fim das contas você vai continuar em evolução. Seu corpo vai ser um auxílio para o próximo, né? E isso é extremamente não bíblico. Certo? Então, não concorde aí com a cabeça que isso não tem nada de bíblico. Então, isso é importante de lembrar. Esse talvez seja um dos venenos mais difundidos, inclusive na escola que você manda seus filhos. Então, você vai perceber que na escola, quando se trata de ciências, eles vão dizer assim, quando dizem ainda, 2 linhas dizendo, olha, existe uma possibilidade de criacionismo. 2 linhas, antes era uma página, já ficou reduzido. E aí o evolucionismo vem quase um livro inteiro trazendo a ideia de que nós somos seres evoluídos. Não podemos acreditar nessas coisas da história de que um ser poderoso criou as coisas. Né? Não, não é. Nós vemos que isso é um veneno. Vimos durante todos esses 11 encontros como, além de biblicamente infundado, logicamente é piada. É piada. Quando a gente vê as pessoas que defendem essas coisas e você ainda diz que algumas delas ganharam prêmios Nobel, você diz, como pode? Pode porque Paulo comenta lá em Romanos capítulo 1, se dizendo sábios, se tornaram loucos. Porque ao invés de colocar as coisas diante do Criador como sendo Ele o Criador, eles colocam toda a sua energia e esperança nos seres criados. Fica bem claro. O segundo, que nós vamos chegar aqui, e talvez esse seja o mais vivido e não percebido, é o existencialismo. A ideia da palavrinha aí você já deve ter pensado, né? Mas dá para ler, né? Dá para ler. A próxima vez eu prometo trago letras maiores. A ideia do existencialismo, ela é muito ampla. Como eu disse a vocês, até para tratar dos venenos nós não podemos ser minuciosos, por quê? Porque o existencialismo ele é como uma ramificação gigantesca. Você vai conversar com pessoas, você vai ver vários pedacinhos disso. Mas, em linhas gerais, a parte mais secularizada disso, aquela que não leva Deus em consideração, ela traz a ideia de que o existencialismo, a existência nossa de existir, ela é uma solidão. Não existe um criador, não existe propósito. Nós somos apenas peões do universo. Você já deve ter escutado pessoas falando assim, quando vão fazer uma coisa, joga para o universo. Né? Eu já escutei várias vezes. O que a pessoa está querendo dizer? Que você está aleatório aí, que você não é algo que alguém se importou. Né? Mesmo a sua mãe que ele criou e lhe ama, no fim das contas não existe um sentido para tudo isso. E já que não existe sentido, ser feliz é uma escolha pessoal. E muitas coisas aqui a gente diz assim, mas é verdade. Mas olha onde é que ficam os perigos, eles ficam escondidinhos. E você deve fazer tudo que está ao seu alcance por sua própria força. Você não pode esperar por ninguém, porque não existe um Deus que lhe abençoa. Você não pode esperar pelas outras pessoas, porque ninguém se importa com ninguém. No fim das contas, é cada um por si. E aí, você, nesse pensamento, vai abrir mão de tradição. Então, eu tenho visto uma série de policiais, que é bacana, bem bacana a série, e agora é da polícia de Los Angeles. E aí, Los Angeles é uma cidade terrível do ponto de vista moral.
E aí, o policial que mentoreia a sua mais nova, ele diz assim, olha, não é muito legal você namorar um outro policial. Aí ela olha e diz assim, nós estamos no ano 2022. Quem é você para me dizer o que eu devo ou não devo fazer? O que ela estava dizendo é, tradições não valem nada. Costumes familiares, essas coisas, eles existem para ser deixados de lado quando me atrapalham. Essa é a ideia. Por quê? Porque se eu quero ser feliz, é eu que faço por mim mesmo. Eu que tenho que tomar as próprias decisões, eu que tenho que fazer o que está ao meu alcance. E você vai ver muito isso. Se você trabalha, você vai ver muito isso no ramo empresarial, no ramo comercial. E aí nós diríamos, mas tudo isso é errado? Não. Várias dessas coisas são reais. Deus nos deu a capacidade de nos esforçarmos, mas nós não somos o final, né? Esse é o ponto. Nós não somos nem o começo. E essas convicções vão moldando a existência a ponto de fazer as pessoas tomar decisão. Quer ver? Então, no existencialismo é assim. O fim principal, no cristianismo é assim, o fim principal do homem, nós aprendemos, é glorificar a Deus, conhecê-lo e desfrutar de um relacionamento com ele, começa agora e eternamente. Esse propósito tem desdobramentos práticos para a nossa sociedade, entre nós. No existencialismo, o propósito final do homem é ser feliz. E se o propósito final do homem é ser feliz, e eu não estou feliz com a minha esposa, o que eu faço? Troco por umas 2 de 20. Essa é a ideia. Você vai ver muitas pessoas vivendo assim. Não deu certo? Troca. Para que você vai viver infeliz? Enquanto a Bíblia ensina que amar é um esforço de atitude. Não está só relacionado com o sentimento, mas está relacionado com uma atitude. Por isso Jesus diz para amar os inimigos. Jesus não está dizendo para que você tenha um sentimento de amor transbordante, mas ele está dizendo assim, olha, mesmo você tendo algumas queixas, não faça o mal contra essa pessoa. Não pratique isso. Essa é a ideia. Então você percebe que a vida no existencialismo, no final das contas, não tem sentido. Não tem sentido. E para vencer isso, que não tem sentido, o que você deve fazer? Aproveitar cada segundo como se fosse o último. Nós diríamos assim, isso não é totalmente errado. E não é mesmo. Mas nós vivemos cada momento como se fosse o último aqui. Glorificando a Deus com a nossa vida. Então, talvez você já tenha escutado músicas dizendo que é preciso amar como se não houvesse amanhã, né? Você já deve ter escutado. A ideia é exatamente uma ideia existencialista, que captura princípios positivos. Amar é belo, isso é incentivado, mas o amar a si mesmo não é o final, não é o último. A partir do amor que você tem com Deus, você consegue amar a si e os outros. Se você não resolver esse problema com Deus, o amor que você vai ter sempre vai ser defeituoso. E o existencialismo vai falar isso. O tempo é o pior inimigo. Já que o tempo é o pior inimigo, faça tudo o que dá agora. Enquanto o relógio está tic-tac. Por quê? Porque quando você morrer, você vai virar nada. Aqui ele compartilha um pouco do evolucionismo, se mistura. Porque se no fim das contas não existe eternidade, você tem que mais que desfrutar agora mesmo. Né? E o apóstolo Paulo concorda com isso. Ele diz, se não houvesse eternidade, nós seríamos os mais miseráveis, porque nós estamos depositando toda a nossa confiança nisso. O ponto é que Jesus já provou que esse não é o fim. O relato histórico de Jesus ressuscitando dos mortos é a certeza de que nós também ressuscitaremos. Alguns pensadores importantes que fazem muita diferença para esse pensamento, ou que trazem muita influência, já trouxeram Jean-Paul Sartre e Søren Kierkegaard. Esses dois são bem famosos, bem conhecidos. Numa vertente liberal cristã, o liberalismo é uma vertente que não acredita em milagres, ele vai reduzir a Bíblia a apenas um livro de moralidade.
eles foram muito influenciados por esse pessoalzinho aqui e eles usam até hoje. Certo? Vamos para o próximo aqui? O próximo, que diz respeito a isso, dos venenos, chama-se Religiões Orientais e Nova Era. Aqui você pode englobar todos, ou quase todos, ismo que não seja cristianismo. Hinduísmo, budismo. Qual é a ideia aqui? A ideia é toda a realidade é divina. Isso daqui é o que muitas vezes vai se estudar no panteísmo. Tudo é Deus, Deus é tudo. Tudo tem uma aura de Deus. Por isso que o homem faz parte desse conjunto. Então a ideia aqui é que o homem, no fim das contas, por ele ter essa emanação divina nele mesmo, ele é a causa de sua própria existência. Então o interesse é que você precise ir melhorando, que você vá descobrindo o seu karma, que você vai entendendo aquilo que de fato é a sua existência, por meio de meditações, por meio de sessões de voltar no passado, de pensar a respeito. E aí você vê que o desdobramento natural disso é os vários estágios da reencarnação. Por quê? Porque em cada um desses estágios você vai poder ir melhorando, até que em um determinado momento você chegou no auge. E quando você chegar no auge, você não existe mais, você vira parte do cosmos. Quem já viu o Avatar aí? Gostaram, né? Pode dizer. Essa é a ideia do Avatar. Sabe aquela árvore lá que conecta todo mundo depois? Essa é a ideia aqui. No fim, quando a pessoa morre, ela vira uma conexão com a floresta, lembra? Esse é o ensino do quê? Da nova era, das religiões orientais, Seishono-ye e por aí vai. Qual é a ideia aqui que fica claro? A ideia de que não existe um Deus todo-poderoso, criador, que fez os céus e a terra e que com objetivo colocou os seres humanos. A ideia é que todos nós somos capazes de alguma medida virar deuses. Deuses no sentido do D maiúsculo. E aí depende muito de como você vai evoluindo sua vida, você vai chegar lá antes ou depois, né? Então, tem gente aí que vira primeiro um caranguejo, depois vira uma pessoa com defeitos, fofoqueira, e ela volta, daí ela vira um caramujo. E aí, imagino quanto tempo essa coitada vai ficar até chegar lá, né? Nenhum sentido. Nenhum sentido. E a maior incoerência deles é o meio que muitas vezes você vai progredir é por meio da bondade. E você diria, mas isso é ruim? Claro que não, é muito bem-vindo. Só que se essa pessoa, eu já falei isso, né? Essa pessoa precisa pagar o preço das maldades que ela fez antes, então quer dizer que nós não deveríamos contribuir no processo. Quando nós contribuímos no processo, nós quebramos o processo e volta tudo de novo, entendeu? Por quê? Porque a ideia é que ela precisa, se ela foi mal na vida passada, ela precisa pagar o preço nessa. Por isso, muitas vezes, ela vem como um bandido, porque ela está pagando o preço. E aí, imagine na próxima, se ela era bandido nessa, e aí se você tenta ajudar o bandido, dizendo assim, olha, se arrependa, não faça isso que não é legal, o que acontece? Você está quebrando o fluxo dela. Então, se ela ia levar 2 milhões de anos, agora ela vai levar 2,5. Entenderam? E talvez aqui um que é muito misturado com a igreja evangélica. Muito misturado. Chama gnosticismo cristão, se é que isso pode ser chamado. O gnosticismo ele é baseado em 2 premissas falsas, 2 pontos de partida. Primeiro, eles sustentam um dualismo entre o espírito e a matéria. A ideia é que a matéria é ruim e o espírito é bom. Então, existe uma diferença aí, certo? O espírito é bom, porque ele é não matéria. E a matéria é ruim, então o corpo é ruim. Então, você percebe que essa é uma heresia que ela, desde cedo na igreja primitiva, ela participou. Durante os 3 primeiros séculos.
ela era influenciada muito fortemente por filósofos como Platão. O gnosticismo ele traz essa ideia. Então, olha, a realidade que existe hoje, ela é composta de uma divisão entre matéria e espiritual, mas a matéria tem que ser rejeitada. A matéria, ela tem que ser jogada a escanteio porque ela é perversa. Então, qualquer coisa feita com o corpo, até mesmo o pior dos pecados para esse pessoal, não é problema. Sabe por quê? Porque a vida verdadeira é espiritual. A vida verdadeira é espiritual. E você vai ver muitas vezes pessoas na igreja pensando assim. Pensando que não importa se você continua ainda com vícios, porque você entregou o coração para Jesus, mas você continua ainda destruindo o seu corpo por meio de alcoolismo. Mas você entende assim, olha, mas eu não tenho problema, porque no fim o corpo não vale nada. Ah, mas não é isso que essas pessoas pensam. Esse é o desdobramento prático. Esse é o desdobramento que, se você for coerente, você vai chegar. Em segundo lugar, os gnósticos acreditam que tem um conhecimento elevado, uma verdade superior. E essa verdade superior, ela é conhecida apenas por poucos. Olha que interessante isso. O gnosticismo, ele vem da palavrinha grega chamada gnosis, que quer dizer conhecer. É um saber. Então, os gnósticos, eles acreditavam, e eles ainda acreditam, porque eles estão entre nós. Não, espero que não entre nós aqui, né? Eles acreditam que não precisa estudar a Bíblia, porque o conhecimento espiritual vem por meio é subjetivo. Então, você vai escutar coisas do tipo assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. Você diz assim, eu já escutei isso. Exatamente. Por quê? Porque os gnósticos, eles se enxergavam como uma classe privilegiada e uma classe mais elevada. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento mais profundo de Deus. Quer mais uma dica? Eu falo em outras línguas, línguas angelicais, e outros não falam. Já escutou isso? Já percebeu isso? Não tem alguma semelhança? Perigoso. Então, os gnósticos se enxergavam como essa classe privilegiada, porque eles diziam, olha, eu tenho mais conhecimento de Deus, mas o texto bíblico não está dizendo isso. Não, mas você não entendeu a verdadeira interpretação. Você precisa ser mais espiritual. Se você for mais espiritual, Deus vai lhe revelar. E aí muitas vezes você conversando, você diz, rapaz, é verdade, eu não sou tão espiritual. Sim, você precisa começar a acordar às 4 da manhã, fazer um jejum das 4 às 6, das 6 às 8 sobe no monte, daí depois você desce, toma um café, mas sem açúcar, porque o açúcar faz mal. Claro que existem várias coisas que nós não dizemos. Jejum errado? Claro que não. E escolher um lugar para orar errado? Claro que não. Mas o ponto é que essas pessoas se baseiam nessas coisas supostamente espirituais mais profundas e arrogam para si profundidade de conhecimento. O cristianismo e o gnosticismo, eles se diferem drasticamente, pelo menos em duas coisas. A primeira é quanto à pessoa de Jesus Cristo. Enquanto os gnósticos acreditam que o corpo físico é ruim, alguns vão fazer algumas variações dizendo, não, nesse tempo presente o corpo físico é necessário, mas no reino não precisa de corpo físico. Qualquer semelhança que você já tenha passado rapidamente é mera semelhança. E eles vão dizer que Jesus, ele aparentava ter o corpo físico, mas que não. Que ele foi ter apenas uma presença divina só no momento do batismo, quando fala, eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Então eles vão fazer essas coisas e vão dizer assim, mas na crucificação o Espírito Divino foi embora. E Jesus voltou a ser humano apenas. E você vai ver essas misturas fazendo. Uma hora o corpo não tem valor, por isso que o Espírito de Deus não pode permanecer lá, porque o corpo não vale. E essas concepções, elas não destroem só a humanidade de Jesus, mas aquilo que Jesus veio fazer.
Qualquer religião que não ensine que Jesus veio salvar pecadores, ela está quebrando a ideia, ela está distorcendo a ideia bíblica do que é o evangelho. Jesus veio morrer por pecadores. Esse é a linha fina e crucial do cristianismo. Então, quando você vai dizer que Jesus veio dar um bom exemplo de moral, ou coisas assim, você devagarzinho está substituindo a ideia de que Jesus veio morrer na cruz para que você e eu possamos ser aceitos por Deus, conforme diz Hebreus 2, 14 e 17. Então, a concepção bíblica, ela afirma tanto a humanidade, quanto sua completa divindade. O gnosticismo não. O gnosticismo, ele também tem uma participação com aquilo que nós falamos antes ali, daquele veneno de cima da nova era. Porque ele é baseado numa abordagem mística, intuitiva, subjetiva, apenas interior e emocional da verdade. Ah, mas eu não vou mais lá na igreja porque eles dizem que não tem emoção. Não me entenda errado. A emoção faz parte do que é ser humano. Mas as nossas emoções devem ser subordinadas ao conhecimento da Escritura. Não daquilo que você imaginou que escutou. Não daquilo que você pensa ser o certo. Essa técnica de Satanás, ela não é nova. Isso já aconteceu uma vez na história. Talvez você lembre de um jardim que estava no Éden. E lá, Satanás, ele supôs que as palavras que Deus havia dito não eram tão importantes. Ele inclusive disse, olha, não é bem assim. Deus está com inveja, porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ter o conhecimento como ele. É isso que a ideia desse veneno faz nos nossos dias. É isso que vai acontecer quando você abre mão do que a Escritura diz por sentimentos, por mais sinceros que sejam seus sentimentos. Por doutrinas que você talvez já seguiu, por mais sinceras que elas tenham sido. Mas se elas não tiverem base bíblica, esteja disposto a abandoná-las. Por quê? Porque Deus se revelou por meio de um livro. Ele nos deixou tudo o que é necessário. E lembrem-se que tudo o que precisava ser escrito, foi ou não? Foi. Se você terminar o último livro da Bíblia, você vai ver que existe um fechamento. Aquilo que precisava ser revelado, foi revelado. Então, tudo que é extra-bíblico, ele tem um pezinho no gnosticismo, tipo aquela pessoa sincera, amiga sua, que ela chega assim, Deus tem uma coisa para te dizer. E aí ele diz, olha, é melhor você vender seu carro agora e tal. Aí você pergunta para ele, você tem curso no Senac? Você sabe a respeito de administração para me ajudar? Se você sabe, é bem-vindo, porque senão aquilo que eu preciso saber a respeito de revelação de Deus está na Bíblia. Ah, mas então quer dizer que nós não devemos uns aos outros... Claro que sim, nos aconselharmos. Pessoas mais maduras são capazes de dizer, assim diz o Senhor, Bíblia. E nós devemos lembrar que revelações extra-bíblicas sempre levam ao erro. Por isso, nós devemos ficar com o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5:21. Examinem tudo e retenham o que é bom. Quando o apóstolo Paulo fala examinem tudo, é biblicamente. É o ensino bíblico. Nós fazemos isso, examinar tudo e reter o que é bom, ao comparar com o quê? Qual é a comparação segura que você tem para comparar e examinar e reter? A Bíblia. Não é sua boa vontade, não é sua espiritualidade profunda, não é aquele calafrio na espinha que às vezes a gente tem quando está escutando um louvor bacana, acontece, até gosto. Mas não é assim que a gente toma decisões. Não é assim. A palavra de Deus é a única verdade, certo? Então, isso é importante que fique claro. Venenos nem sempre se oferecem como tais. Na maioria das vezes, parece algo muito atrativo. E nós, crentes, precisamos cada vez ficar mais atentos, porque o diabo ele continua ao derredor, como um leão,
tentando capturar. E muitas vezes ele vai fazer isso, sabe aonde? Nas igrejas. Não é apenas no mundo aí fora. Quantas igrejas que não têm falado do evangelho? Tem colocado, é o evangelho mais. É o evangelho mais. Cuidado. Certo, queridos? Então, para chegar ao fim, aqui fazendo o uso aqui de uma frase de Gilbert Chesterton, ele diz assim: o efeito de não se acreditar em Deus, o verdadeiro eu, é minha ênfase, é acreditar em qualquer coisa. Você vai colocar alguma coisa no lugar para acreditar. Por quê? Porque você foi criado assim. Essa é a constituição nossa. Seres relacionantes, que se relacionam. Nós não fomos feitos para ser eremitas. Você pode até tentar, mas você não foi feito. Então, quando você não tem um relacionamento com Deus da maneira correta, por meio do Filho, as consequências são trágicas. Certo, queridos? Uhum. Eu coloquei ali de propósito, dona Luiz. Existe uma vertente que traz a mesma ideia do gnosticismo, mas eles se consideram cristãos. Então é a mesma coisa quando você for falar muitas vezes com um espírita, ele vai dizer que ele é cristão. Mas do ponto de vista bíblico, que é onde nos faz a diferença, não somos nós que estamos classificando. Ah, mas quem é você para classificar? Eu não sou ninguém, mas a Escritura deixa claro quem são os discípulos, né? E o que eles creem. Então a ideia é a seguinte: quais são os pontos fundamentais da teologia cristã? Jesus é Deus, Jesus encarnou, morreu e ressuscitou, ele não reencarnou. Então essas coisas vão separando, mesmo que a pessoa goste de se chamar cristã, né? Então quando eu usei o gnosticismo cristão era para dar uma beliscadinha aí na ideia. Alguém mais? Só a dona Luísa tem coragem, né? Ela sabe que se eu não respondo depois, ela não me dá almoço. Então vamos orar então? Feche seus olhos por um instante. Obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso, onde podemos aprender a respeito dos perigos que nos rondam diariamente. Nos dá olhos espirituais para enxergar aquilo que de fato parece ser belo, mas que são caminhos de morte. Nos dá sabedoria para identificar o erro a partir da Escritura. Nos dá desejo de aprender mais da Bíblia. E nos dá também, Pai, coragem para tanto advertir aqueles que estão no erro com o objetivo de trazê-los para perto de Ti, quanto também, Senhor, para aquelas vezes em que nós seremos muitas vezes ridicularizados e para que nós não tenhamos o desejo de pagar o mal com o mal. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.